Fala pessoal, estou aqui para fazer um vídeo. Eu vou falar sobre o ideograma chinês, né? E como Jesus Cristo já estava lá. Quando Deus. Na Torre de Babel, Deus criou várias línguas, né? Ou já havia existido essas línguas. Não sei, mas eu sei que Deus, naquele momento, espalhou os homens sobre as terras, dando origem a inúmeras línguas que existem por aí, né? O qual o chinês é uma delas e uma das mais antigas. Enfim, vamos aqui. Eu quero fazer vídeos agora no meu canal expondo o meu rosto, falando do evangelho, falando de conspirações, seja terra plana, seja transvestigação, que inclusive muitos é um assunto pesado, interessante, que os transgêneros secretos, né? Eles estão envolvidos em tudo, sejam na mídia, no meio evangélico, no meio católico, no meio influencer, TikTok, funkeiro, fitness, né? O meio fitness. Eu já postei aqui sobre o Ramon, Cariani, já postei inúmeros e eu vou postar mais, né? Que é um assunto interessante para vocês verem como Satanás usa pessoas. É por isso que você vê principalmente os famosos, essa galerinha também influencer lá no TikTok, falando muita coisa perversa, praticando muita coisa perversa e influenciando muitas pessoas a praticarem a perversidade. Então, infelizmente, até no meio gospel. E também falar sobre os assuntos que eu acho pertinente e interessante. Uma coisa que eu vou falar também em um vídeo futuro é a respeito da toxoplasmose e como ela vem causando homossexualismo nas pessoas, porque existem estudos que mostram que causa em ratos atração. A toxoplasmose pode causar atração de ratos por machos por outros machos, assim como fêmeas por outras fêmeas, ou desejos sadomasoquistas e desejos suicidas. Enfim, eu vou falar coisas que dificilmente você vai ver em outros lugares, ok? Você vai ver muitas vezes no canalzinho do Afonso, mas que é outro invertido. Aí, ó, tá vendo? Como você, ó, outro traveco que fica falando, Deus, vai, capaz do YouTube tentar rebaixar meu relevância. Mas enfim, o seu Afonso lá, que ele posta coisas interessantes sobre, mas é invertida, oposição controlada, assim como você vê Thiago Lima lá, que nunca você vê falando sobre transvestigação, assim como você vê Romulo Malaskin, né, que esses dois também possivelmente pode ser que sejam vertidos. Eu não fiz uma investigação acima, mas o Romulo tem um jeito chola, né, meio... Mas enfim, eu vou falar sobre isso. Vamos ao interesse do vídeo aqui, ó. Jesus Cristo no diagrama chinês. Então, no diagrama chinês, ele é feito em desenhos, né? Eu vou ler um texto para introduzir a respeito desse assunto do idioma, tá? E como que Jesus Cristo está no diagrama chinês. Durante o ano novo chinês, quase todos os lares chineses cobrem seus batentes com bandeiras vermelhas para trazer bênçãos e proteção para suas casas. Isso nos traz à mente como os judeus foram ordenados a cobrir seus umbrais com o sangue de cordeiro durante a Páscoa. Na época eram os hebreus ainda, né? Que a nação de Israel não tinha sido formada ainda, né? Mas vamos lá. Inclusive essa é interessante essa tradição chinesa aí de eles cobrir com bandeiras vermelhas nas portas. Os judeus fizeram, os hebreus ou judeus fizeram essa questão de passar sangue, né? Sangue de cordeiro nas umbrais da porta, para que as pragas do Egito não atingissem, né? A, onde os filhos de Israel moravam, né? No Egito. E isso é um simbolismo ao sacrifício de Cristo, né? Que, inclusive, quem for realmente temente a Cristo, temer um homem de Deus, Jesus, recebe Jesus como Salvador, selado pelo Espírito, quando houver
a grande tribulação não será atingido pelas pragas que Deus mandará aos ímpios, né? Pragas do cálice da ira de Deus, né? Não sofrerá o cálice da ira de Deus. Vai sofrer a perseguição, claro, do anticristo, da perseguição. Inclusive, não existe arrebatamento secreto. Aqui nesse canal eu vou falar sobre calvinismo, que é a heresia do Satanás. Vou falar sobre pré-tribulacionismo, heresia de Satanás. E vou expor, vou sair expondo mesmo. Então, não tem mais o que falar. Nós estamos perto do fim, a verdade tem que ser dita. Então, assim, essa tradição chinesa faz alusão ao do que Israel fez, né, no início, os hebreus, né? E, e é um simbolismo a respeito de que Cristo fez na cruz do Calvário. E Cristo vai poupar do cálice da ira de Deus, né? Os crentes, né? Então é através do sangue da fé no sacrifício de Cristo, né? De quem recebe Jesus como Salvador e Senhor. Enfim. Então vamos continuar no texto aqui. A palavra original para Deus que o imperador chinês adorava em Taishan, na província de Shandong, era Shangdai. Diz que sua origem vem da antiga pronúncia de Shaddai, como El Shaddai, um dos nomes de Deus em hebraico. A palavra é usada ainda hoje pelos cristãos em toda a China, né? Embora seja um país mais fechado, comunista, onde o Estado tem muito controle sobre as pessoas, ainda existem, né, cristãos ainda na China, embora tenha que ser uma maneira muito mais reservada, né? Vamos lá, continuando aqui. A língua chinesa é a única porque é pictorial e cada caractere conta uma história. O ideograma chinês para a justiça Então, voltando aqui, pessoal, até estranho, começou a tocar aqui do nada. Até que achei que era uma pessoa e não. Mas estranho, só tocou o celular. Como que parece que as coisas vêm para atrapalhar. Mas enfim, continuando o texto aqui. A língua chinesa é única porque é pictorial e cada caractere conta uma história. O ideograma chinês para a justiça é YI, o qual se escreve como é a junção, né, de dois caracteres chineses, né? Então, olha lá, esse ideograma é composto de outros dois caracteres ou palavras separadas. Então, ó, esse eu vou pegar um lapisinho aqui, peraí, aqui, ó. Então esse sinalzinho aqui, ó, que eu tô mencionando aqui, ó, é praticamente no formato de uma cruz, né, com parece dois chifres, né, assim. Acho que esse, né, faz menção a uma orelha, mas assim, o diagrama chinês ali é um desenho, quer dizer que seja um cordeiro, né? E, e a outra menção aqui, ó, que significa eu, mim, né? Então, aí, sendo assim, o significado completo do cara. Deixa eu voltar aqui. Ó, o significado completo do caráter chinês para justiça é um cordeiro sobre mim. A língua chinesa está salpicada com multidões de caracteres, como este que contam a mensagem do evangelho. Eu tô fazendo sinal assim, mas pelo amor de Deus, tem. Inclusive, esse aqui é um sinal de transgênero secreto. Um vídeo interessante, pessoal. Eu vou fazer a respeito dos sinais transgêneros. Então você vai saber. Desculpa eu ter interrompido aqui, mas você vai saber os sinais que indicam transgênero secreto, que são muitos. É o sinal de SH, o sinal de sign, eles vivem fazendo. Quando você vê famosos, influencers, fazendo muitos sinais assim, Toguro da vida, você já sabe que, né? Ou eles fazem assim, ou eles fazem tampa o olho e muito mão chifrada e outros sinais que eles fazem para que evidenciem que eles são invertidos. Então vamos continuando o texto aqui, ó. Não sei nem porque eu lembrei disso aí, mas sendo assim, o significado completo do cara para a justiça é um cordeiro
Sendo assim, o significado completo do caractere chinês para justiça é um cordeiro sobre mim. Ali já estava falando do cordeiro de Cristo, Cristo, então justiça, Cristo sobre mim. Então é a palavra justiça no idioma chinês é o significado do cordeiro de Cristo, cordeiro que foi sacrificado muito antes da existência humana, né? O cordeiro que se entregou na cruz. Então, ele é a justificação do homem, ele é a justificação dos nossos pecados. É ele que traz, ele que é o nosso advogado, que limpa e purifica pecados das pessoas, que limpa, que justifica perante Deus. Então, a pessoa só pode ser justificada se ela tiver fé em Jesus Cristo, porque a fé nas obras dele e não na nossa, porque pela nossa força nós não podemos ser salvos, mas pela fé na obra dele nós podemos ser salvos. Então, mostra aí, ó. Sendo assim, a língua chinesa está salpicada com multidões de caracteres, como esse que conta a mensagem do Evangelho. Inclusive, tem desenhos que fazem menção ao dilúvio, né? Que eu vou fazer um vídeo também a respeito do ideograma chinês, a respeito do dilúvio, que é outro fato que praticamente todos os povos antigos falavam do dilúvio universal, né? E, e muitas ainda tratam como um mito, mas vamos ver. Muitos falam os ateus e outros céticos que tentam negar Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e somente quem o recebe como Senhor e Salvador pode ser justificado de seus pecados. Aí eu posto aqui um versículo. No dia seguinte, João viu a Deus. João viu a Deus mesmo, mas é Jesus aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então tá aqui o diagrama chinês, né? Vou para você ver aí. Justiça, YI, olha lá. É a junção de dois caracteres do Cordeiro mais eu, justo. Cordeiro, Cristo sobre mim. Então você só pode ser justo se você tiver o Cordeiro sobre você. O próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador. Quando você se arrepende dos seus pecados. Então, um abraço, irmãos. E que você fique esse vídeo. Eu peço perdão porque ficar assimilando muitos assuntos no meio. Mas só mostrando quando Deus se manifesta nas coisas criadas, na natureza, inclusive nos idiomas. Um abraço.